Galera, vamos estar começando mais um vídeo aí. Mais um final de semana aí. Mais um sábado especial. Mais um dia 9 de setembro de 2023. Sabadão no Japão. É uma maravilha poder tá abrindo essa live. Tá falando da Bíblia. Tá falando da Palavra de Deus. Eu creio e acredito que Deus, Ele habita em qualquer lugar. Não importa quem, não importa a hora. Ele fala nos nossos corações, é de manhã, é de tarde, é de noite. Aquele que está preparado para levar o evangelho, que leve. Agora aquele que não está preparado, comece a se preparar. Aqui é que nem uma guerra. Tem que ser que nem um soldado. Ele habita no coração santo, ele não habita em qualquer coração. Aquele sujo, ele não vai estar. Então, quem estiver preparado, se prepare. Seja um soldado de Cristo hoje. Porque na hora certa, você vai abençoar alguém. Pode ser amigo, pode ser colega, pode ser conhecido. Quem você menos espera é abençoado. E a palavra de Deus, ela nos fortalece de manhã, de tarde e de noite. Principalmente aqueles que vivem ela. Esses aí são os privilegiados. Esses aí já são os escolhidos. Porque eles já sabem o que eles querem. Aprender, viver e morrer com Cristo. Essa é uma verdade, uma realidade. Quantos profetas da palavra de Deus, eles morreram com Cristo? Quantos pregadores morreram com Cristo? Quantos evangelistas morreram com Cristo? Muitos deles morreram com Cristo. Mas eles foram salvos. Eu acredito. Eu creio. O dono do ouro, o dono da prata, o dono do bronze, o dono desse mundo, o dono de tudo, o dono do universo. Ele pode fazer as coisas, ele pode mover a montanha. O que ele pode fazer é o que a gente não consegue fazer. Porque ele é Deus. Somos apenas servos. Somos apenas pessoas que passamos aqui de passagem nessa terra. Ninguém é imortal, ninguém é Highlander. Por isso que eu digo a vocês, how are you? How are you? Como é que vai você? My name is Dudu, no paraíso. Ainda tem um paraíso melhor que esse ainda. Aqui é momentâneo. O paraíso é a glória eterna. Já pensou o seu nome no livro da vida? Já pensou a oportunidade que você vai ter com Deus? Pensa na oportunidade. Muitas pessoas pensam que a gente ir para a igreja, fala da Bíblia. Muitas pessoas acham que nós estamos perdendo tempo. Fala que nós estamos atrasados. Falam que a Bíblia é atrasada. Tudo eles falam que é atrasado, que é ultrapassado. Mas eu digo a vocês, não tem nada ultrapassado aqui não. O que é ultrapassado são as pessoas que acham que sabem de tudo, mas não sabem nada. Elas morrem querendo saber e aprender. E morrem sem saber. Mas eu digo a vocês aqui hoje. Hoje vamos falar de uma passagem, de uma mensagem aqui da palavra de Deus tão poderosa. Onde Jesus, ele habita. Onde Jesus, ele transforma. Onde Deus, ele dá oportunidade para as pessoas. Quem nesse mundo tem oportunidade para ir para a igreja? Todo mundo tem oportunidade. Quem nesse mundo tem oportunidade para ser feliz? Todo mundo tem oportunidade para ser feliz. Quem nesse mundo tem oportunidade para arrumar uma esposa, uma namorada, uma noiva, ter um cônjuge? Todo mundo tem esses tipos de oportunidade. É para vocês verem que o sol é para todos, a chuva também. Então vimos que Deus, ele abençoa aqueles que conhecem, aqueles que não conhecem e aqueles que ainda vão conhecer, fora aqueles que ainda vão dar as costas para ele. Porque as pessoas começam no evangelho, é aquele primeiro amor, aquela alegria, e depois dão as costas. Isso já virou rotina, isso já virou normal para muita gente. Mas eu ainda digo a vocês,
ainda há uma chama, ainda há uma luz, que as pessoas vão voltar para Jesus, porque elas são conhecedoras, só estão afastadas por causa das modinhas, as modinhas que levam elas, para o buraco, para as trevas, para a escuridão, e muitas dessas vezes não tem volta não, meu irmão, não tem volta não, você tem só o passaporte de ida, não tem volta, porque muitas das vezes não dá tempo. Mas nesse sábado aqui hoje, nessa manhã maravilhosa, ainda digo a vocês que ainda dá tempo de você arrumar a tua vida com Deus. Ainda dá tempo de você arrumar a sua vida com a sua esposa, com o seu marido, com a sua namorada, com o seu namorado, com o seu cônjuge. Tudo ainda dá tempo. Porque Deus, Ele permite esse tempo. É porque Deus, Ele quer que você se arrume. Quando Ele manda Jesus, Ele envia o seu filho para reajustar, é para restaurar, é para ajudar todos que querem ser ajudados. E quantas pessoas querem ser ajudadas nesse mundo, nessa hora, nesse momento? Nem todo mundo quer a ajuda de Deus. Nem todo mundo quer a ajuda de Jesus. Primeiramente porque eles nem querem ir à igreja. Primeiramente, nem querem ouvir as boas novas. Primeiramente, ouvir a palavra de Deus já ficou para muitos uma chatice, uma idiotice, uma idolatrice. Eu já falei idolatria, mas idolatrice é o que eles pensam, o que eles acham. Mas para mim, que eu sou um mensageiro aqui hoje da palavra de Deus, para mim é uma maravilha falar de Jesus e falar de Deus e falar da Bíblia Sagrada, a espada do cristão. E eu falo, tá sendo doutrina, Pai, Filho e Espírito Santo. Então aqui hoje eu queria falar de um homem que teve a sua oportunidade única. Porque quantas pessoas tiveram essa mesma oportunidade que esse homem? Aquilo foi um milagre. Aquilo foi o extraordinário. O que ele passou foi ele. O que ele passou é a história dele. Todo mundo tem uma história para contar. Eu tenho uma história, você tem uma história, seu vizinho tem história, seu pai tem uma história, sua mãe tem uma história, seu namorado, sua namorada, seus amigos, seu noivo, sua noiva, todo mundo tem uma história para contar. E esse homem teve uma história brilhante, uma história maravilhosa. Apesar dele negar a Cristo, ele negou-se, ele jurou lealdade ao mestre, mas não cumpriu com a sua lealdade. Mas o mestre falou para ele: você vai fazer isso. Antes que o galo canta, 3 vezes você vai me negar. Para vocês verem como Jesus já conhecia o íntimo dessa pessoa. E você acha que ele não conhece o nosso íntimo? Você acha que ele não conhece a gente? Ele conhece desde que você está no ventre da tua mãe. Ele já conhece você. Porque você já é o escolhido de Deus. Você já é aquele que vai levar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É você que vai fazer a diferença nesse mundo. E sabe por quê? Porque nós que vivemos o Evangelho somos o escolhido de Deus, o escolhido de Jesus. Somos soldados de Cristo. Temos que vencer essa luta, essa barreira, essa escuridão, essas trevas, essas dificuldades. Temos que vencer em nome de Jesus. Porque o que Ele fez por nós, ninguém vai fazer. Ninguém. E eu creio, eu acredito, porque ainda Deus há de fazer milagre na minha vida, e milagre na tua vida, e milagre naqueles que seguem. E esse homem aqui, ele foi um homem escolhido para fazer isso. Pregar o Evangelho, curar as pessoas, trazer as boas novas, porque Jesus o ensinou.
E quantas pessoas Jesus, ele vem ensinando todos os dias? Quando eu vou à igreja, Jesus, ele me ensina. Quando eu abro a Bíblia, Jesus, ele me ensina. Quando eu escuto uma bela de uma pregação, que é sã doutrina, Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus, ele me ensina. Quando eu escuto louvor, que mexe com o meu coração, que mexe com a minha mente, que me deixa alegre e feliz, Jesus, ele me ensina. Quando eu escuto um testemunho na igreja, alguém falando dos milagres, Jesus, ele me ensina. Então, já vimos que Deus, Jesus, ele nos ensina de todas as formas. Só basta você abrir seu olho. Se você abrir seu olho, ele vai te ensinar. Ele vai te mostrar o que você tem que fazer. Por que muitas pessoas caem? Porque não escuta a voz de Deus. Porque não escuta a voz do Senhor. Se escutasse, não cairia. Não fica pensando que nesse mundo aqui todo mundo vai cair, porque não vai não. Não fica pensando que nesse mundo todo mundo vai cair em adultério, porque não vai também não. Não fica pensando que nesse mundo aqui todo mundo vai se separar quando casa, porque não vai também não. Nesse mundo aqui vivemos um mundo de escolhas. Você escolhe o que você quer para você. Bênçãos ou maldições, alegria ou tristeza, você escolhe o bem ou o mal. É o mundo de escolhas. E este homem aqui escolheu a servir Jesus. Da mesma forma que ele escolheu, eu escolhi, você escolheu, todos escolheram isso. Porque isso que é chamado de Bíblia, que é a palavra de Deus, que vai te salvar. É uma verdade, uma realidade. Não tem como eu falar como muitas pessoas falam que a Bíblia está ultrapassada. Quem fala que está ultrapassada a Bíblia é cabeça fraca. É pessoas que não pensam no Criador. É pessoas que só pensam no momento. Acha que é só aqui e acabou. Mas rapidamente corre para Deus pedindo: me ajuda, me cura, me socorre. Eu prometo que eu vou fazer isso se o Senhor me curar. E Deus vai e cura. E dá as costas para Deus. Isso aí já é rotina de muita gente. Dá as costas para Jesus. Quando Pedro, ele negou Cristo 3 vezes, não foi só Pedro que negou, não. Tem muita gente negando Cristo nos dias de hoje. Quando não vai na igreja, dá as costas, você já está negando Cristo. Já está negando o amor dele. Não fica pensando que só Pedro fez isso, não. As pessoas hoje, em 2023, negam Cristo toda hora. Não adianta falar que é mentira, porque é a pura verdade, é a realidade. Quantas pessoas você convida para ir para a igreja? Quantas pessoas aceitam o seu convite? Quantas pessoas veem o que você está falando tem a ver com a sã doutrina, Pai, Filho e Espírito Santo? Mas elas querem ouvir? Querem nada. Querem viver só um momentinho, só uma modinha. Mas eu digo a vocês, o que tem aqui vai salvar muita gente. O que tem aqui vai iluminar muita gente. E o que tem aqui vai transformar muita gente que foi transformado. Porque eu fui. Se eu fui, quantas pessoas também já foi? Milhões de pessoas são transformadas. Milhões de pessoas são ganhadas para Cristo. Porque elas começam a conhecer o caminho, a verdade e a vida. E é o melhor caminho que eu posso dizer para vocês. É um caminho que você é feliz sem precisar fumar maconha. É um caminho que você é feliz sem precisar usar droga. É um caminho que é feliz sem precisar ter muito. Do pouco que você tem, consegue ser feliz. E o mais importante de tudo é você ter a paz no teu coração. Aí que é gratificante demais. Porque Deus, Ele te dá a paz. Aí Ele te dá a vida e te dá a paz também. Então esse homem estava num barco. Estava num barco onde aconteceu uma tempestade. Uma tempestade que o barco ficava assim, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Parecia que ele iria afundar. É assim o barco no alto mar.
Não importa o tamanho, se é leve, se é pesado, se é grande, se é pequeno, ele vai para lá, para cá, para lá, para cá. E a tempestade fica mais forte porque aí vem o vento, entra a água. E os discípulos estavam desesperados. Eles estavam com medo. Eles estavam tristes, sofrendo, porque eles achavam que iriam morrer. Já não estavam mais com fé, já perderam a fé. Era uma gritaria. Mas naquele barco se encontrava Jesus. Até mesmo eles esqueceram de Jesus. Não que eles não queriam incomodar o mestre. Eles esqueceram de Jesus. Porque quem está com Jesus sabe que tudo é possível acontecer. Principalmente o extraordinário. Principalmente o milagre. Principalmente as boas novas. Principalmente do bom e do maravilhoso na tua vida. E na vida daqueles que estavam ali no barco. Os discípulos tiveram medo. Porque Jesus falou, além de vocês ser medrosos, parece que não tem fé. E ainda não é isso não. Tem mais ainda. Quando viram Jesus andando sobre as águas, acharam que era um fantasma. Cara, que passagem tremenda da palavra de Deus. Que passagem, que mensagem. Nós cristãos temos que ter fé. Nós cristãos temos que andar com Deus. Porque nós temos que ser luz como Jesus. Se Ele foi, se Ele é, se somos seguidores, também somos como Ele. Luz. 24 horas sem parar. Para nós não existe noite, não existe luz. A escuridão é do inimigo. A luz é de Jesus. Então, livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 32. 10 versículos poderosos da palavra de Jesus, onde o mestre e o discípulo vão andar sobre as águas. E o tema é: Jesus anda em cima da água. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago. Enquanto ele mandava o povo embora, depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar, sozinho. Essa mensagem, essa passagem é o seguinte: alguns versículos anterior desse, havia uma multidão onde Jesus o alimentou, onde Jesus multiplicou os pães, multiplicou os peixes. As pessoas estavam já maravilhadas, curadas, de barriga cheia. Então Jesus, agora sim, ele pôde mandar eles embora, porque ele iria para uma outra cidade levar a palavra de Deus. E para isso precisaria ele atravessar o mar, o lago, assim que seja, porque seria mais rápido para ele. Porque na rua, como ele andava muito espremido. Então, se tem um modo de transporte mais rápido, ele escolheu o barco. Então aconteceu o seguinte, que mandou os discípulos indo na frente, e logo depois ele iria, porque ele iria andar sobre as águas. Todo mundo sabe essa mensagem, essa passagem. Então aconteceu dele ir orar antes de ir para outra cidade. Jesus, ele tinha esse costume de orar. Por que o mestre orava? Porque ele sabia que a oração era a chave de vitória. E isso aí dava uma iniciativa para o povo de Deus também começar a orar. Quanto mais você orar, quanto mais você clamar, as coisas vão acontecer. E você será maravilhado e recompensado. Além disso, ajudará muitas pessoas doentes, enfermas, que necessitam de uma oração, ou de uma cura, de uma transformação, de um reajuste. A oração é a chave da vitória. Se o mestre fazia já isso,
é sinal que todo mundo tem que fazer. Não importa quanto tempo você ora. Se é 10 minutos, 5 minutos, se é 20, se é 10, não importa. O importante é que você ore. E fale o nome de Deus. Isso é gratificante. Então Jesus subiu daquele monte. Ele foi orar sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago. No meio do lago. E as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima das águas. Jesus andava sobre as águas, porque ele era o Filho de Deus. Ele tinha total poder, total liberdade para fazer todas as coisas. Se ele tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães, dos peixes, então o que seria impossível para Jesus? Nada. Tudo seria possível. E as pessoas podiam ver, admirar e crer mais em Deus, no Criador e no seu Filho. Porque ele já tinha multiplicado os pães, os peixes, e agora ele anda sobre as águas. Realmente é o Filho de Deus. Tremendo essa mensagem e essa passagem. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma. Eles eram discípulos, eles eram pessoas comuns como eu, você. Então, o discípulo ou qualquer pessoa teria medo. Teria, mesmo tendo fé ou não, porque não saberia como que poderia ver alguém andar sobre as águas. Aqui eles estavam no começo da sua caminhada. Aqui eles estavam aprendendo com Jesus a ser apóstolo, a ser discípulos, a ser um instrumento na mão de Deus. Um soldado. Estavam aprendendo. Então para eles tudo era uma novidade. É comum, é normal. E nós passamos pelas mesmas coisas quando estamos na caminhada. É uma novidade tudo. O primeiro amor nunca é o segundo, nunca é o terceiro. O primeiro amor, ele é marcado. Ele é marcante. Ninguém nunca esquece. E é assim quando é o primeiro amor com Jesus Cristo, com Deus. Tudo você quer fazer, porque você está no 220. Eletrizante, pura adrenalina. Isso é hardcore, é comum, é normal ter o medo. Mas, escuta só, é gritando de medo. Nesse instante, Jesus disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está. Olha como que Pedro foi abusivo, não. Pedro foi corajoso de ter esse privilégio, essa vontade. E detalhe, ele teve coragem de falar isso para Jesus, porque ele também queria experimentar como que é andar sobre as águas. Foi uma ousadia de Pedro. Até eu, se estivesse ali, pediria para Jesus, Jesus, também quero andar sobre as águas. Me ensina. Esse povo aqui tiveram uma oportunidade que muitos não tiveram. Já imaginou você andando sobre as águas? Já imaginou você com Jesus do lado? Já imaginou você ceando com Jesus? Já imaginou você tendo oportunidade de estar com Jesus? Nem todos vão ter essa oportunidade, porque muitos não querem. Mas graças a Deus, os discípulos tiveram essa oportunidade. Experimentaram de andar sobre as águas. Experimentaram de ver os milagres. Experimentaram tantas coisas maravilhosas. Isso é muito bom. É muito top da galáxia mesmo. Então, Jesus disse, venha. Respondeu Jesus. Venha, Pedro, venha. Se você quer vir até a mim, venha sobre as águas. Ande, ande. Não tenha medo.
Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Por que Pedro conseguiu? Porque ele tinha fé? Claro! Mas Jesus também o autorizou. Em nome de Deus, o meu servo, o meu discípulo, ele vai andar sobre as águas. Então, isso vai ser concedido. E ele vai conseguir. E ele conseguiu. Deu os seus passos. Olha só. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então, gritou. Quando se tem medo, o que acontece? Alguma coisa de ruim começa a passar no seu corpo. Você começa a sentir calafrio, arrepio. Você sente o que nem todos sentem. Mas o que você começa a sentir, meu Deus do céu, faz você perder a sua fé. Faz você se afundar como Pedro se afundou nas águas. E começou a gritar desesperado. Se eles sabem nadar, tudo bem. Agora, se ele não sabe, ele não sabia. Porque ele começou a gritar. No mínimo é, socorro, socorro, socorro. É assim que as pessoas ficam numa água, desesperado quando está afundando. Mas Jesus, quando escolheu Pedro para ser discípulo, não deixaria ele afundar. E não deixaria ele morrer. E nem passar por isso. Porque foi uma autoridade de Deus. Jesus o autorizou que ele andasse sobre as águas. Ele afundou porque teve medo. E quando tem medo, a fé se vai. E acontece o que aconteceu com Pedro. É importante que temos fé. Não deixemos a fé embora. É que nem uma luz, ainda que tenha um pouquinho acesa, que mantenha ela acesa. Porque a luz é que ilumina o seu coração. Porque a luz é Jesus. E ilumina onde você vai olhar. Ilumina quem está olhando para você. E isso é muito bom. É exemplos que tiramos de Jesus Cristo. Que Ele é o caminho, a verdade, a vida. A luz que brilha, as estrelas que estão no céu. Podemos falar assim também. Então, socorro, 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 socorro. Era o que Pedro falava. E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequeno a sua fé. Para você ver, quem está com Jesus, quem está com Deus, não pode ser pequena a fé não, tem que ser a fé grande mesmo. Aquela fé que é extraordinária. Porque você duvidou? Jesus disse, por que duvidou que não pudesse andar sobre as águas? Se Jesus estava andando, então qualquer pessoa poderia andar. Em nome de Deus, e Jesus estando ali. Então os dois subiram no barco, e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Para vocês verem que precisou Jesus subir no barco, precisou Jesus estar ali, precisou Jesus acalmar a tempestade, precisou Jesus fazer toda a diferença. Eles poderiam fazer, poderiam, mas não fizeram, porque estavam com medo. Essa passagem é uma passagem tão tremenda, que tem uma outra passagem também, que Jesus está no barco dormindo. E eles vão acordar ele, porque acontecem situações parecidas com essa. Quase as mesmas situações. Para vocês verem. E não é só essa situação aqui não. Também existe uma situação onde Jonas também está no barco, onde começa uma tempestade, e quando joga ele no mar, a tempestade também acaba. Porque Jonas também, ele desvia do trajeto. E quem está com ele acaba pagando o pato.
Para vocês verem que a promessa de Deus, quando ela tem que ser cumprida, ela tem que ser cumprida. Ela tem que ser levada até o fim. É topzera da galáxia. Foi tão bonito aqui o finalzinho que fala assim: e os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. E a gente fecha o livro e fecha mais uma história da palavra de Deus. E que Deus abençoe a tua vida nesse dia tão especial, nesse dia 9 de setembro de 2023. Bom sábado a todos, bom final de semana. Eu queria mandar um abraço e um salve. Um abraço para minha sogra, a dona Dalva, né? Que ela sempre acompanha meus vídeos, acompanha minhas lives. Um abraço também pro Luiz, pra bisavó, pra tataravó. Um abraço pro meus primos, Lourdes Marques, José Marques. Um abraço pro meu pai, pra minha mãe. Um abraço para todos. Cada internauta, cada amigo, colega, conhecido que esteve nessa live, nesse vídeo. Não é obrigado curtir o vídeo, nem é obrigado. Não é obrigado deixar comentário também, nem é obrigado. Pode assistir no sigilo mesmo, no anonimato. Eu não ligo, não fico triste. O importante é que a palavra de Deus, ela chegue até você. Que você entenda, compreenda que a passagem, ela é verdadeira. E quando falamos de Pai, Filho, Espírito Santo, sã doutrina, isso é maravilhoso e espetacular. Beleza? Então um forte abraço, fica na paz. Até os nossos próximos vídeos, as nossas próximas lives. Espero vocês nos meus próximos vídeos. Valeu! Tchau, gente! É nóis! Salve, salve geral! Fui, galera! Chegou o sabadão. Sábado, domingo é o dia de ir pra igreja. Não esquece não. Vai numa igreja perto da sua casa para aprender a palavra de Deus da sã doutrina. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É nóis.